Maria, seja muito bem-vinda à TV Diálogos do Sul Global. É um prazer ter você aqui. Para começar essa conversa, o seu Paulo sempre diz isso, que a gente tem que começar com um convidado quando é a primeira vez, pedindo para ele falar um pouquinho de você, contar a sua história. Então eu faço às vezes aqui do seu Paulo. Por favor, seja bem-vinda de novo. Olha, primeiramente eu agradeço aos Diálogos do Sul e especialmente ao Paulo, e você também, Jorge. Então, uma saudação especial dentro dessa semana que ainda estamos comemorando os 100 anos de Fidel, a todos os espectadores do canal, tá? Um abraço a todos. O meu nome é Maria do Carmo Leite, eu sou professora, e eu vou a Cuba há 40 anos. Fiz a minha primeira viagem a Cuba quando do reatamento das relações diplomáticas Brasil-Cuba. Fui com a finalidade de me desconectar e, chegando lá, eu fui impactada por aquela realidade de muitas escolas, muitas crianças uniformizadas, e eu fui seguindo a trilha dessas crianças que me levaram às escolas e à educação cubana, que eu pesquiso há 40 anos. Tá? Que maravilha. A gente tem várias questões aqui que a gente quer tratar com você. Eu queria primeiro, você me mandou uma imagem aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dela. Pode ser para a gente começar? Pode sim. Deixa eu só exibir aqui. Espera aí, acho que é essa daqui. Aqui, ó. Olha, esse livro ele foi publicado há 2 anos e é um livro onde eu retrato esses 40 anos de conquistas, de avanços, de desafios, de retrocessos que eu e Cuba vivemos juntos, né? Então, o livro ele se inicia com uma construção do que foi a identidade, a cubania, isso que vem dando pautas à população cubana desde a chegada de Cristóvão Colombo. A cubania é um termo cunhado no início do século XX por Fernando Ortiz, mas no meu livro eu trato do que foi essa construção, né? Desde a morte na fogueira do cacique Atuey, dos momentos em que Cuba sobreviveu graças ao trabalho dos homens escravizados que conduziram Cuba ao primeiro produtor de açúcar no mundo. E por aí eu vou, né? Tratando das várias etapas e colocando a educação como a pedra angular da construção dessa nacionalidade. Aí eu chego às escolas e dedico um capítulo especialmente à descrição das escolas. E o livro evolui e vem terminar quando foi elaborada a nova Constituição e o Código das Famílias, né? Então, o livro é um retrato desses 40 anos que eu estou vivenciando, das múltiplas viagens que eu já fiz a Cuba. Eu pretendo ir agora, em breve, para a minha viagem número 86. Eu estou numerando as viagens, viu, Jorge? E você comentou aqui em off, você acabou de voltar de lá, né, de Cuba. Eu acabei de voltar, mas me surgiram umas demandas e eu vou precisar voltar para cumprir as demandas. Agora, Cuba está vivenciando um momento importante para os brasileiros, que é a fundação da Casa Brasil. Então, eu estou com proposta de uma atividade comunitária com o entorno dessa Casa Brasil, e para mim é um projeto que eu estou como. Aliás, quando eu volto de Cuba, eu sempre volto com um projeto para voltar. E a Cuba eu fui para ver a visita dos papas, o Pan-Americano, o enterro dos restos mortais do Che Guevara, fui ao enterro das cinzas de Fidel Castro no cemitério Santa Efigênia. Então, eu tenho ido para os bons e para os maus momentos. Sempre eu estou com um plano para alimentar uma próxima ida. Olha que maravilha, pessoal. Dá para a senhora fazer um livro só com essas 80 e poucas viagens, né? Só contando Olha, a história de eu Cuba. tenho, você sabe, Jorge, eu preciso de tempo.
quando eu parar de trabalhar, só que daí eu vou ter que ser que nem o Fidel, morrer pelo menos com uns 91 anos ou mais, para dar tempo para isso tudo. Eu tenho uns planos e um projeto de escrever um livro, mais ou menos preparando os visitantes, tá, para as pessoas que vão a Cuba entenderem a característica de cada localidade, porque em Cuba eu só não entrei ainda na base naval de Guantánamo. Então, eu gostaria de transmitir essa experiência menos acadêmica, talvez, né? Porque o meu livro tem muito do que foram minhas pesquisas de mestrado e doutorado. Apesar que eu trabalhei um ano depois que eu concluí o doutorado, transformando a minha tese num livro, né? Esse livro que eu chamei de Cuba Insurgente. Que ótimo, muito bom. Maria, só para a gente começar a entrar aqui e falar um pouco de Fidel, né? Na sua visão, o que faz o Fidel Castro uma figura tão central na política, para a história, na verdade, política da América Latina nesse século? Como que o Fidel Castro construiu a sua trajetória anti-imperialista mesmo, na sua visão? Olha, o Fidel Castro, ele se projetou, primeiramente a nível nacional, como a geração dos 100 anos de José Martí. Fidel era egresso da Universidade de Havana e ele não se conformava e denunciou inúmeras vezes a sua inconformidade do a oposição à tirania de Fulgêncio Batista se dar apenas a nível político de congressos. Seria, vamos supor, mais ou menos hoje, assim, bom, vamos fazer um abaixo-assinado contra o Fulgêncio Batista, vamos levantar uma hashtag abaixo Fulgêncio. Então, essas medidas se contrapunham à ideia de Fidel Castro de recuperar a soberania, a independência verdadeira do país, né? Então, o Fidel, ele, como martiano, que era seguidor de José Martí, ele, como o Martí, disse o seguinte: quando o ânimo generoso não encontra saída, tem que se recorrer às armas. E foi o que ele fez com a invasão do quartel Moncada em 1953. Ainda na Serra Maestra, Fidel escreveu num pequeno papel uma carta à sua praticamente secretária, à sua ajudante, Célia Sanches, num pequenino papel. E ele disse o seguinte: quando ele viu algumas bombas que foram atiradas e destruíram e mataram gente dentro da casa de um camponês, ele falou: quando essa guerra terminar, eu irei travar a guerra maior, que será o meu verdadeiro destino para combater o imperialismo. E eu me alinho às ideias de Fidel. Imperialismo, quando se fala em imperialismo, não é necessário falar imperialismo estadunidense, porque, desde a minha perspectiva, é o imperialismo que é a fonte de todos os males, praticamente, que a humanidade está enfrentando atualmente. Cuba funcionou como um laboratório inicial dessas práticas imperialistas que são feitas no mundo, né, atualmente. Uma invasão, o exército colocado nos países para defender os interesses imperialistas, a elaboração de constituições impostas aos países, as bases navais, tudo que os imperialistas praticam hoje, eles tomaram Cuba como um laboratório dessa ação global. Muito bom. Até pegando esse gancho de como você finaliza, na sua avaliação, qual que é a principal contribuição do Fidel, então, para o debate sobre a soberania dos povos? Olha, eu acho que a principal lição de Fidel é o que ele próprio foi. Ele renegou a covardia, ele não suportava a indisciplina, e o que o Fidel pregou ao mundo, ele sintetizou numa fala que ele teve com os estudantes chilenos em 1971. Ele disse o seguinte: que não se concebe uma guerra, uma revolução com 10 comandos diferentes e 10 doutrinas militares diferentes. A base
de todo o processo de transformação, seja caracterizado como uma revolução ou não, é a unidade. E Fidel dizia que cada país tem que livrar as suas batalhas de acordo com a sua realidade. Então, eu acho que essa ideia da unidade, sem a qual não é possível, não existe uma revolução com 10 concepções diferentes. E isso é o que tem alimentado a unidade, né? As resistências em Cuba. E essa lição, infelizmente, embora o Fidel tenha dito essa necessidade de unidade dentro do Chile, não se cumpriu no Chile de Allende, em 1971, e até hoje a falta de unidade é o que caracteriza fundamentalmente todas as derrotas da esquerda na América Latina, desde a minha percepção, tá? Achei legal que você falou dessa questão da diferenciação dos outros líderes, né? E como você vê que se diferencia a atuação do Fidel frente a essas outras lideranças do seu tempo, né? Fidel é um cara que passou aí, ele passou por várias lideranças de esquerda aí, ele foi colega, digamos assim, dessas lideranças. Várias delas já se foram, outras caíram antes, e ele permaneceu, né? Acho que ele talvez seja a mais forte lembrança aí que tem até hoje. Olha, eu acho que uma característica fundamental do Fidel era uma percepção rápida dos erros e uma urgência que ele tinha e uma capacidade de corrigir os erros. Vejo que quando Cuba se aproximava daquilo que foi o período especial com a queda dos regimes no leste europeu e o fim da União Soviética, eu nunca pensei, nunca me passou pela cabeça que a União Soviética pudesse se desintegrar. E isso, para minha admiração, eu ouvi pela primeira vez na festa de 26 de julho de 1989 em Cuba, né? E o Fidel, ele antecipou todas as ações em Cuba com uma política de correção de erros. E essa política foi que permitiu que Cuba resistisse quando todos diziam os países foram caindo como um a um, como um dominó, que caiu a primeira peça, todas as demais irão cair também. E Fidel, naquela ocasião, já advertiu, não esqueçam que essa peça que vocês estão falando, ela está muito distante no histórico e no geográfico. E com isso, Fidel falava da autenticidade da Revolução Cubana, que foi calcada nas raízes do projeto de José Martí, fundamentado no século XIX. Então, eu creio que essa lealdade aos princípios, essa percepção dos erros precocemente realizada, é o que tem permitido a resistência e a sobrevida da Revolução Cubana abaixo de todas essas ameaças presentes, né? Aliás, em Cuba, olha, veja, eu sempre vejo Cuba assim, um passado de lutas que tem que ser preservado e é muito preservado pelos cubanos. Um eterno presente de dificuldades. Eu vou a Cuba há 40 anos e o cotidiano dos cubanos sempre foi de dificuldades, agora acirradas, né? E as incertezas do futuro. Então, Cuba transita entre isso, um passado de história, um presente de dificuldades e a eterna ameaça que deixa os cubanos sempre no interrogante. Tá? Inclusive, a gente teve agora recentemente, muita gente apostava que Cuba seria invadida, assim como foi ali a Venezuela, que É, teria uma forçação de barra para trocar o poder ali. E Cuba, novamente, mesmo com todos os pesares, né, tem resistido nesse sentido também. E aí eu queria ver com você, para a gente resgatar essa parte, como foi a atuação do Fidel frente à queda da União Soviética. olha, quando a União Soviética se desintegrou, o que Fidel fez é reforçar a ideia que Cuba seguiria na construção do socialismo. E, para isso, ele preservou o que Cuba tem de especial nesse enfrentamento, né?
todo mundo esperava a queda do regime cubano. Eu ia a Cuba e tinham setores da família que diziam assim, olha, me traz um rum cubano, um charuto, não sei o quê, antes que aquilo se acabe, né? Então, Cuba tem uma valorização da cultura. Quando a Revolução triunfou, Fidel disse, nós não vamos ensinar os cubanos a crer, nós vamos ensinar a ler, sinalizando a solidificação que existiria da cultura cubana. Então, você veja, eu creio que o determinante dentro dessa situação de enfrentamento é esse legado que o Fidel deixou de confiança no povo. Eu assisti em Cuba, em Cienfuegos, em 1999, na festa do 26 de julho, um discurso do Fidel que me impactou muito. Fidel, ele não falava para o povo, ele falava com o povo, né? Ele tinha uma relação dialógica que como se ele estivesse nos seus discursos conversando com o povo. E nessa ocasião, em 1999, ele falou o que é a síntese dessa relação. Ele falou: os cubanos aprenderam a não ter medo, ainda que venha a notícia que um meteoro vai se chocar contra a Terra e vai atingir Cuba, o povo não tem medo, porque esse povo ele foi cunhado no meio de lutas, foi forjado num legado que vem do século XIX, de José Martí e de todos os próceres da independência de Cuba. Veja que a independência de Cuba, muito contrariamente a de outros países, inclusive do Brasil, é um processo que levou 90 anos. Desculpe, veja, Cuba lutou 30 anos, os cubanos, contra o colonialismo espanhol. Nessas guerras de independência, morreram 400 mil cubanos, um terço da população da ilha. E depois foram mais 60 anos de luta contra a República Neocolonial, né? Essa República Neocolonial tentou metabolizar por dentro da sociedade os modos de vida externos, forâneos a Cuba, impostos principalmente através da educação, né? Então, essas raízes é o que diferencia o processo cubano de outros processos revolucionários, de outras realidades dentro da América Latina, desde a minha percepção, né? Então, arriadas as bandeiras daquilo que caiu, desde a minha ideia, no leste europeu, já não era o socialismo, né? O que caiu foram regimes sociais democratas que levaram àquela ruptura por falta de uma sedimentação que em Cuba existe, por um processo histórico diferente. Uma coisa que a nossa diretora de jornalismo aqui sempre diz, né? Ela já foi para Cuba várias vezes também, fazer coberturas e tudo mais, é que ela sempre viu a educação assim como uma coisa assustadora em Cuba. Como as pessoas têm esse acesso, mesmo com tão pouco lá. E eu queria falar sobre isso com você, em relação a esse projeto educacional cubano. Por que a educação, na sua opinião, ocupou um lugar tão central no projeto político do Fidel Castro desde os primeiros anos da Revolução Cubana? Olha, Jorge, eu acho assim que logo que a Revolução triunfou, os quartéis foram transformados em escolas. Os muros dos quartéis, que eram centros de tortura, da onde partiam as tropas repressoras, passaram a dar corpo a escolas, como o quartel Moncada, como o quartel Colômbia, em Havana. Eu, quando fui a primeira vez a Cuba, foi quando ocorreu o reatamento das relações, e eu não sabia bem exatamente, porque você sabe que era proibido falar de Cuba no Brasil, inclusive falar mal, né? Então, havia uma desinformação geral, como, aliás, ainda há, e diziam assim, olha, você vai para Cuba, você vai ficar hospedada nos acampamentos, porque os hotéis viraram quartel. Não, os quartéis viraram escolas em Cuba. E ainda no primeiro ano da Revolução, em 1959, começou a ser gestada
junto com Armando Hart Dávalos, um grande intelectual, um dos ideólogos da Revolução Cubana, a grande campanha de alfabetização. Essa campanha de alfabetização levou os jovens das cidades. Veja que os jovens não tinham uma dimensão exata do que deveria ser construído pela Revolução, porque eles viviam em Havana, que era Paris do Caribe, né? Então, mais do que alfabetizar, a campanha levou os jovens para o campo para eles terem noção do que seriam as mudanças, as transformações necessárias. E esses jovens, convivendo com o povo que foi alfabetizado, voltaram para as cidades modificados e foram dar corpo às grandes organizações de massa que começaram a implementar as medidas. Então, com a campanha de alfabetização, já se sinalizou a importância que a educação teria, né? E veja que Martí, a gente pode dizer que foi quem ensinou os cubanos a lutar. Um educador que também viveu no século XIX, Félix Varela, um padre, ele ensinou os cubanos a pensar. E o Fidel Castro ensinou os cubanos a vencer. E esse ensinamento, ele emana disso, de uma educação forte. Os cubanos, eles são alfabetizados, se supõe, embora estejam todas as dificuldades, que eles fazem um enfrentamento diferente, fora do nível de alienação que a gente vê em muitas sociedades. Isso é que torna ainda a revolução um processo vivo em Cuba, ao contrário do que se diz. Cuba existe uma paz cidadã e não é um país em estado de ruptura. O Estado cubano ainda mantém muitos dos seus programas sociais, muito do que são os direitos que foram dados à população, né, que são alimentados pela Revolução, de pé, apesar de todo o bloqueio acirrado e das inúmeras medidas que Cuba está enfrentando. Sempre que Cuba vem com uma solução para um problema, imediatamente existe como que uma tentativa de estrangulamento dessa situação. Maria, agora eu queria aproveitar uma questão que a gente já tinha até separado aqui, mas para fazer uma coisa maior, porque eu queria saber um pouco de como que é a relação, era a relação do Fidel com o povo, mas como você é uma pessoa que já foi para lá 80 e poucas vezes, como a senhora falou aqui, 85. 85 vezes, ela conta, gente. Eu Como a senhora já foi para lá 85 vezes, eu queria saber como que é a relação ainda hoje com essa memória do Fidel. Obviamente, a gente tem uma propaganda muito forte contra a figura do Fidel fora de Cuba, né? Mas lá dentro, como é essa relação ainda afetiva com a memória dele? Olha, você sabe, quando eu penso nisso, eu me recordo no primeiro aniversário da Revolução Cubana, quando foi festejado, em 1959, a festa do 26 de julho, o Fidel, no dia seguinte, que ele viu tudo aquilo que tinha sido organizado, as pessoas vindo em massa para comemorar o 26 de julho, ele falou: é possível se concentrar pessoas na base da força, mas é impossível se retratar nessas pessoas a emoção, a força que elas manifestaram nesse primeiro aniversário da Revolução. Quando eu fui ao enterro das cinzas do Fidel Castro, as populações todas das cidades por onde passava o cortejo vinham às ruas, jogando flores nas estradas. Em Santiago de Cuba, a cidade estava tomada por pessoas nas ruas, todo mundo saiu às ruas. Agora, podem dizer, esse ajuntamento de pessoas, isso foi um ato fabricado e obrigatório. É possível, mas a emoção que essas pessoas retratavam, vendo, lembrando o legado de Fidel, a presença dele ali, tudo que relembraram naquele momento do enterro das cinzas dele, isso não pode ser fabricado.
as pessoas estavam na rua manifestando toda uma emoção por aquilo que foi a construção dessa obra. E agora, no aniversário de 100 anos do Fidel, essas manifestações vieram à tona. As pessoas em Cuba podem e têm todo o direito de ter os seus descontentamentos, porque é muito difícil viver num país onde não existe energia, um país muito quente, onde a pessoa não tem possibilidade de ligar sequer um ventilador pela noite, né? A falta de gás para poder cozinhar um alimento, cozinhar alguma coisa com carvão, essas dificuldades dão o direito à pessoa manifestar um descontentamento, isso é próprio do ser humano. Mas a gente sente, eu sinto, de uma maneira muito especial, o respeito e o carinho que as pessoas têm a esse legado coerente que o Fidel forjou. Então, eu acho que isso é muito presente. Realmente, as comemorações dos 100 anos de Fidel foi uma coisa que emocionou as pessoas. Eu tive a oportunidade de assistir o ato de conclusão dessa festa no Teatro Karl Marx, que estava lotado com 1.400 delegados estrangeiros e quase totalizando depois 5.000 presentes com os cubanos representantes das associações de massa. E a hora que se viu aquilo, as imagens do Fidel, com todos os homens com quem ele dividiu a existência dele, inclusive, as pessoas vieram às lágrimas. Eram homens e mulheres realmente ver tudo aquilo que ele construiu, ele falando com os líderes, com o Mandela. Eu me recordei, viu, Jorge, também de um momento muito especial que eu tive nessa minha relação, posso dizer assim, com o Fidel. Eu conheci muito o Fidel, ele não me conheceu, mas eu vi muitos atos, né? Quando, em 1991, o Mandela saiu da prisão, o primeiro país que ele visitou foi Cuba. Por quê? Porque quando o Mandela era tratado como um negro arruaceiro por todos os países do mundo, Cuba foi o único país que se levantou em defesa de Mandela. E o Mandela, com muita gratidão que ele teve, ele saiu da prisão e foi visitar Cuba, sob pena de ser destratado lá pelas comunidades de Miami, né? Isso ele não se interessou. E ele foi lá, nesse discurso que eu assisti, no 26 de julho de 1991, ele falou que é realidade, que os cubanos foram os únicos estrangeiros que puseram os pés na África sem ser com a intenção de expoliar o continente africano, né? E depois ficou politicamente correto, até a rainha da Inglaterra queria a liberdade do Mandela. Mas o Mandela, ele tinha uma relação afetiva, assim como muitos outros, né? O Chaves, ele tinha o Fidel quase que uma relação paternal, né? E a gente pode dizer, o Chaves, o Evo Morales, o Maduro, o Rafael Correia e o próprio Lula, a Cristina Kirchner, todos devem enormemente às lições que eles receberam do Fidel. O Lula, quando perdeu a primeira eleição para o Collor de Mello, ele foi a Cuba no ato de 26 de julho de 1990. Ele estava o Fidel, o Lula de um lado e o Daniel Ortega do outro. Ele estava, assim, para fazer uma comparação um pouco vulgar, que nem cachorro que caiu do caminhão de mudança, sabe como é que é, Jorge? Os dois, assim, arreadinhos ali do lado do Fidel. E foi com as lições do Fidel que o Lula tomou corpo, se reanimou para seguir na luta que o levou a ser presidente do Brasil, né? E a mesma coisa com Daniel Ortega. Todos beberam dessa sabedoria, desse espírito estratégico. E o Chaves, de uma maneira muito especial, que infelizmente acabou morrendo precocemente, e isso teve muitas consequências, tem até hoje, né, nas esquerdas da América Latina. A presença do Chaves
seria definitiva, né? Para manter aquela unidade que era necessária entre as esquerdas. Quando você traz a figura do Chaves, do próprio Lula e outras figuras de esquerda aqui da América Latina, que já são figuras que estão numa certa idade ou que nos deixaram, a gente tem uma característica, né, que começa no Fidel ali, mas que vai para outras figuras, que é essa questão da figura carismática mesmo, né? O líder carismático que consegue inspirar além de liderar. Você acha que está em falta isso? Você acha que a gente vai ver um Fidel daqui a alguns anos ou é sem chance? Olha, querido, está em falta, porque orador que nem o Fidel Castro não tem. Eu assisti os discursos dele, inclusive esse do Mandela, ele falou 6 horas em seguida. E quando eu sentia, como eu já conheci um pouco a oratória dele, quando ele ia terminar, eu sentia pena, porque eu queria continuar ouvindo. 6 horas sem parar? Foi o ato, quando foi o Mandela, começou 2 horas da tarde em Matanças, com um calor, um sol assim insuportável. O Mandela falou 1 hora em inglês e depois teve 1 hora de tradução. Então, isso aí já eram 4 horas da tarde. E o Fidel começou a falar às 4 e terminou às 10 da noite. Os brasileiros têm um estranhamento com isso, que você sabe que os brasileiros não têm cultura de ouvir. Eu sei porque eu sou professora, muitas vezes eu vou às formaturas. Se o paraninfo fala mais do que 10 minutos, a família dos formandos começa a vaiar de nervoso, porque o cara está falando muito. E o Fidel, quando eu ia aos congressos de educação, ele sempre fazia um encerramento, sinalizando isso, a importância que ele dava à educação. Esses congressos que se chamam pedagogia, que ocorrem todos os anos ímpares, né? Tinha um afluxo muito grande, inclusive, de brasileiros. Só que ele ia falar no encerramento, quando ele falava 1 hora, os brasileiros falavam assim: olha, pela experiência que você tem, será que isso aí vai demorar muito? Aí eu disse, querido, se ele falar 2 horas, vai ser um discurso relâmpago, quando ele falava 2 horas. E esses discursos dele, para quem tinha a capacidade de ouvir, eram verdadeiras lições que inspiraram essas esquerdas todas pela América Latina. Veja que uma qualidade também que eu quero destacar no legado do Fidel, essa capacidade que ele tinha de prever o futuro pela análise muito apurada do presente. Não era um exercício de futurologia. Quando a Líbia foi invadida, uma das últimas coisas que o Fidel escreveu foi isso, ele já estava afastado do cargo de primeiro-ministro. Ele falou, olha, a pessoa pode gostar ou não do Gaddafi, mas, nesse momento, qualquer pessoa de esquerda minimamente progressista está na obrigação de defender a Líbia. E ele disse, eu não vejo o Gaddafi se ausentando do país e fugindo desse enfrentamento, né? E assim como ele fez isso, ele tinha essa capacidade de analisar os fatos futuros e provocar com isso uma atuação necessária no presente. Essa sensibilidade, eu acho que falta muito às atuais lideranças na América Latina, né? E, sem dúvida alguma, que muitas delas o carisma é zero. A gente sabe que, no fundo, o que decide muitas das nossas eleições é o poder econômico invadindo externamente os países, não é verdade? Eleições decididas pelo poder econômico. E essas ameaças estão postas, inclusive, no Brasil, nesse momento atual, né? Todo cuidado é pouco, porque nunca se sabe. Você imagina, Jorge, existe lá ao norte gente suficiente para pensar uma estratégia para cada país. E isso que você falou, a falta de líderes com carisma, é o que tem levado lá os argentinos, né? Eu torço para a Argentina. Aqui na Copa do Mundo, todo mundo estava torcendo contra. Eu torço para a Argentina aprender a votar. Não tem nada que ver com a seleção.
Mas você veja, o que que leva as pessoas, um país politizado como a Argentina, a eleger um indivíduo exótico, para não falar outra coisa? Não é verdade? É a falta de educação política, é a falta de lideranças autênticas e do carisma. O carisma realmente joga nisso aí todo um componente muito grande, né? Você falando isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu aqui comigo em São Paulo. Eu tava andando na Paulista e me parou uma mulher que ela se dizia vereadora cubana. E Ah, aí eu sei. ela tava com um papel pedindo assinaturas para apoiar que o Brasil apoiasse a invasão a Cuba. Eu fiquei, gente, que coisa Olha, bizarra é essa? Olha o que querido, proporciona essa coisa nossa aqui, né? eu uso muito uma expressão que uma época ficou meio fora de moda. Essa gente, como essa mocinha que você está falando, eu chamo de sem pátria. Eu, como me considero uma fidelista, era dessa maneira que Fidel se referia às pessoas como essa moça, é uma sem pátria. E eu acompanho o que ela fala, e infelizmente ela falseia muito a verdade. Por exemplo, uma coisa que ela diz, só para dar um exemplo, eu nunca fui a Varadeiro porque os cubanos são proibidos de ir a Varadeiro. Eu fui durante 15 anos, foram os melhores dias da minha vida, passar 2 semanas em Varadeiro, junto com a minha comadre cubana, com os netos dela, os meus filhos, minha mãe. Eu me dava esse presente. 15 dias de descanso em Varadeiro durante 15 anos. E eu não ia à praia sábado e domingo, porque não tinha onde estender uma toalha para sentar, porque os cubanos iam de caminhão, iam de ônibus, iam em massa, e vão em massa em Varadeiro atualmente não, porque não tem combustível para se deslocarem. Então, isso é só para sinalizar o falseamento que ela faz da realidade em Cuba. E eu tenho lido, não sei a veracidade disso, de denúncias do enriquecimento dela, né? Porque você sabe que as pessoas aqui no Brasil, para virar políticos, de vez em quando vêm uns patrocínios que não se sabe exatamente de onde, né? Eu sei quem é essa moça e não a suporto, para ser É bem verdade. definitiva, né? Mas, olha, ela agora ela é candidata, não sei o quê, aí é uma tragédia, viu? É, Faz parte das tragédias da nossa alienação política, da falta de cultura política. E nisso a gente tem que ter um pouco de autocrítica. A esquerda brasileira falha e falhou nisso, no preparo político de enfrentamento a esses fenômenos, que nem essa mocinha. muito bem, Maria. É, eu já ia me perdendo aqui, porque a gente tem que dar um espacinho aqui pro pessoal que tá mandando Claro. mensagem, e a conversa tá boa, eu acabei me distraindo, mas eu vou começar aqui com o Breno. O Breno sempre participa aqui com a gente. Ele quer saber uma pergunta que eu também quero saber, que é aonde ele consegue comprar o livro da senhora. Olha, querido, o livro eu publiquei aqui por uma editora comercial, né? Você sabe que no Brasil publicar livro é quase um ato de heroísmo, né? Porque a gente dá o livro, paga para o livro e a editora é que vende o livro. O livro tem para vender na Amazon e também tem na editora CRV. A editora CRV, ela trabalha de uma maneira bem organizada. A pessoa procura lá na internet o link, aparece uma sinopse, os capítulos do livro, alguns trechos. Então, o livro, eu mesmo tenho que comprar quando eu quero o meu livro na editora, viu? É na CRV, tá? Tá. Uma editora do Paraná. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o link certinho da compra, vou colocar na descrição aqui do vídeo, vou comprar o meu também, tá? E assim que chegar eu mostro aqui para vocês também, pra gente fazer essa leitura juntos. Deixa eu ver outra pergunta aqui, tem bastante coisa. Vamos, o André aqui, o André pergunta, deixa eu só tirar isso daqui, aqui. Fidel conseguiu transformar a soberania cubana em um projeto de integração latino-americana ou Cuba acabou ficando isolada pela própria conjuntura da Guerra Fria?
Olha, querido, a Guerra Fria, ela ainda é uma realidade em Cuba, né? É uma guerra que se torna quente sempre que é necessário. Então, a Guerra Fria, ela foi mantida em Cuba como uma espécie de uma relíquia, né? E o Fidel, ele sempre tratou de uma integração latino-americana. Fidel veio várias vezes ao Brasil e você sabe que é muito difícil transferir qualquer experiência de um país para o outro. Eu vejo a experiência educativa em Cuba, ela não pode ser copiada nem transportada para o Brasil. Então, transportar o que ocorreu na Revolução Cubana não pode ocorrer mais porque os tempos são outros. Você imagina, a Rádio Rebelde irradiando lá do alto da Serra Maestra, o Quinteto Rebelde tocando músicas para animar as tropas, né, do exército de Fidel. Hoje se põe lá uma rádio lá para tocar em algum lugar, imediatamente vai um drone, vai um míssil e acaba. Então a experiência cubana foi única e despertou na América Latina um alerta contra qualquer tipo de insurgência. Mas o Fidel, ele sempre tratou de manter relações internacionais, o internacionalismo cubano sempre esteve presente na América Latina quando os países deram qualquer abertura. Cuba, o primeiro ato do regime militar no Brasil foi romper relações diplomáticas com Cuba. Os brasileiros podiam ir em qualquer país, na antiga União Soviética, na Alemanha Oriental, só não podiam ir a Cuba. E para vencer essa barreira, em Cuba existiram várias conferências internacionais reunindo. Tanto é que não é sem razão que esse assessor do presidente, eu não gosto de falar o nome das pessoas, eu sou um pouco antiga assim. A minha mãe, quando uma pessoa falecia de câncer, os antigos não falavam a palavra câncer. Então, eu também não gosto de falar o nome do presidente nem do assessor dele, mas ele fala com razão que Cuba é o principal polo onde se congregam os comunistas do mundo. Então, Cuba sempre esteve aberta, com os olhos voltados para a América Latina, não para exportar uma revolução, mas para despertar dentro das populações o que seria um caminho revolucionário, respeitadas as condições de cada país. Eu vou ler aqui agora a pergunta da Carolina. Ela diz: Fidel conseguiu construir uma sociedade mais igualitária, mas pagou o preço do isolamento político. Esse foi um custo inevitável da soberania cubana? Olha, veja bem, Cuba nunca esteve isolada, né? Porque Cuba sempre manteve boas relações com muitos países, como atualmente mantém, com a China, que é uma das principais ou a principal parceira econômica. Então, desde a nossa visão, Cuba esteve isolada, mas na realidade esse isolamento não ocorreu. E em Cuba existe uma máxima, até dentro da educação, da defesa da soberania. Veja, Jorge, eu, como passei a minha vida indo às escolas em Cuba, a gente vê que o legado de José Martí, o legado pedagógico, e de todos os cubanos que eram professores, pedagogos e morreram nas guerras de independência, isso está muito presente na educação. E eu vejo os professores em Cuba como militantes da defesa da soberania do país. A própria educação, que é o meu objeto de estudo em Cuba, funciona nesse sentido, da defesa intransigente da soberania. E Cuba pode até ser um país invadido militarmente, se infelizmente isso ocorrer, mas não vai ser um país vencido. Pode ser um país destruído, mas vencido nunca, porque eles têm gente, têm ideias, têm determinação política de luta na defesa dessa soberania. E você falando em educação é interessante. Eu visitei há um ano atrás um acampamento do MST, né?
E lá eles ainda usam, desde 2007, segundo o cara me falou, o método de alfabetização de Cuba, que, se não me Uhum. engano, é o Sim Eu Posso, se eu não É, tiver. E esse acho. método ele já foi aplicado em inúmeros países, já alfabetizou mais de 15 milhões de pessoas. Eu conheci a fundadora do método, uma professora cubana, Relis Dias, e ela fez esse método, Yo Si Puedo, a pedido do Fidel Castro para alfabetizar as populações do Haiti. E depois que viram que o método deu certo, que é um método que tem umas etapas, né, que ela criou. E o interessante desse método, Jorge, é que ele foi feito para ser adaptado às realidades dos diferentes países. No Brasil, esse método se mescla muito com o próprio legado de Paulo Freire. Não é um método blindado, né? É uma construção que se faz aliada aos pedagogos, às teorias educacionais dos países, né? Eu falo do Paulo Freire, mas você veja que no Brasil a gente tem uma forte fronteira com os países latino-americanos, porque aqui no Brasil se desconhece o que é a pedagogia nos nossos países vizinhos, né? Mas o método foi aplicado em muitos países em correlação, foi o que você viu no MST, com aportes do pensamento da educação popular de Paulo Freire. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do Chuck Siqueira, uma pergunta mais extensa. Maria, Fidel morreu há quase uma década, mas Cuba continua defendendo um projeto político contrário à ordem dominante. O que existe hoje na sociedade cubana que realmente pertence ao legado de Fidel? Ele continua aqui. E o que já precisa ser reinventado pelas novas gerações? Olha, você sabe que realmente as pessoas em Cuba têm, pela educação, uma consciência do que são os valores que Fidel praticamente trouxe, né, do socialismo, o respeito, a solidariedade, principalmente, eu acho que é um legado da educação cubana, é encarar o trabalho como um valor, mas todo esse conjunto de valores que a educação cubana procurou calcar nos jovens, eles aceitam. Agora, entre aceitar uma coisa teoricamente e transformar isso numa atitude prática, aí tem um certo distanciamento. E realmente a juventude cubana, isso não há como negar, ela tem tido uma influência muito grande que as pessoas têm uma mentalidade de consumidor ali em cima e a mentalidade de produtor lá embaixo. Então, sem dúvida, que isso é uma das grandes preocupações em Cuba, dentro da educação, existem projetos para priorizar a educação para a cidadania, porque, sem dúvida alguma, os jovens que aspiram sair de Cuba em busca de uma condição econômica mais favorável, isso é um dos grandes problemas de Cuba, que está enfrentando um envelhecimento da sua população. Então, essa questão, como é que isso vai ser equacionado dentro de toda esse acirramento de medidas para asfixiar o país, essa questão de trabalhar com a juventude é uma questão aguda. Eu vejo dentro da educação o seguinte: à medida que as pessoas vão se formando, dentro do sistema educacional cubano se procura colocar pessoas jovens nos quadros diretivos, a direção das escolas, a direção a nível do município, da cidade, das províncias, sempre se procura valorizar os quadros jovens, né? Para trazer justamente isso. A UJC tem um papel atuante em Cuba, mas essa, eu creio que a motivação que tem que ser fortalecida nos jovens é um desafio que ainda está posto para a revolução equacionar. Não é fácil.
Olha, a gente tá chegando no final da conversa. Eu vou passar aqui a palavra para a senhora se despedir, deixar um recado, mas já fica aqui, ó. Eu quero deixar bem claro que quando a senhora completar 100 viagens a Cuba aí, eu quero o convite para ir com a senhora nessa viagem número 100, tá? Ai, E muito querida. obrigado mesmo, quero agradecer muito a sua presença, foi uma conversa muito legal, acho que todo mundo Ah. gostou. Tem pergunta demais aqui, não deu para ler todas, mas agradeço também a participação do pessoal e pode se despedir. Olha, eu vou me despedir conclamando os brasileiros de esquerda que compareçam a Cuba, que vão a Cuba. Cuba, nesse momento, precisa das pessoas lá presentes para fortalecer o estado de ânimo desse enfrentamento. Em janeiro do próximo ano, haverá em Cuba uma conferência que se chama Equilíbrio do Mundo, que estará na sua 7ª edição. Nessa conferência, tem vários grupos de trabalho, de educação, de ambientalistas, e nessa conferência, inclusive, já foi no encerramento o Lula, o Mujica, o Prêmio Nobel da Paz, o Adolfo Esquivel. Então, é um momento muito importante. Eu digo para as pessoas que às vezes as pessoas não vão a Cuba, porque aqui dizem, não, lá não tem restaurante, lá não tem comida, não. Em Cuba, os locais dos restaurantes com restrições do cardápio continuam existindo, as hospedagens, os hotéis. Então, existe em Cuba uma paz cidadã surpreendente. Eu fico alojada num bairro que estava numa escuridão total, e as pessoas se reinventam e vão para a rua lá com os aparelhos de som de pilha recarregável, dançar. Então, em Cuba, não existe um caos como se quer apregoar. As pessoas podem. Então, a minha palavra final é essa: que as pessoas procurem manifestar, participar de caravanas, de brigadas. E, Jorge, não vamos esperar mais. Se você quiser ir o ano que vem, vamos para esse equilíbrio do mundo. Quando tiver pronto já ainda por enquanto, ainda não colocaram a convocatória, mas vai ser em torno do dia 28 de janeiro, que coincide com o aniversário de Martí, e dentro desse evento tem o que se chama Marcha das Antorchas, que é uma marcha que as pessoas saem na rua com as suas tochas para esperar o aniversário de Martí, tá? Então, minha palavra final é essa: vão a Cuba para poder enfrentar, e aqui quem não pode ir desde o Brasil, lutar contra a desinformação de que Cuba é um país vencido, é um país rendido. Não, nada disso acontece. Lá tem muita resistência. É isso aí, gente. Como eu, todo mundo aí ficou com mais vontade ainda de conhecer esse país maravilhoso. Vamos tentar, vamos fazer o possível aí para tentar fazer isso. Maria, muito obrigado novamente. Por nada, querido. Foi uma honra te receber aqui e a gente volta na quinta-feira, gente. Um abraço e até lá.